Bom dia, mais uma vez estamos aqui para abrir a Palavra de Deus, que Deus nos ilumine e nos oriente. Hoje nós vamos tratar da maior profecia de todos os tempos, que Deus deixou como um cronograma para que ao ela se cumprir nós crescemos de que Ele existe e que Ele é verdadeiro. Então hoje é o quarto dia da semana da lição 7. Os 2.300 dias de Daniel 8:14. Miller, ele observou que os eventos preditos eles se cumpriram. Os 400 anos de permanência dos descendentes de Abraão, os 40 anos de peregrinação no deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas destinadas a Israel. Isso está na Bíblia. Você deve ler para você entender que não é em vão que Deus coloca as profecias, as datas, que não é em vão que Deus colocou esse grande cronograma, né? Então, leia Gênesis 15:13, Números 14:34, Jeremias 25:11, Daniel 9:24. Leia Marcos 1:15, Gálatas 4:4, Romanos 5:6. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Não, as profecias sobre os tempos se cumpriram exatamente na história, para que nós crescemos nela e na sua palavra. Então essa profecia ela vem selada pela vinda de Cristo e ela vem selada pela cruz de Cristo. Então, por isso nós podemos confiar nela. Então, ao estudar as profecias, comparando verso por verso, Miller concluiu que, se Deus tinha cronograma na Bíblia, devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. Então, leia Daniel 8:14, que evento ocorreria no final dos 2.300 dias. Lá diz que o santuário seria purificado. Então, Miller aceitava a noção popular de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Ele estudou as Escrituras para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação entre Daniel 8 e 9 e o anjo foi instruído: explique a visão a esse homem, que está em Daniel 8:16. No fim de Daniel 8, a única parte da visão deste capítulo que não havia sido explicada ainda era Daniel 8:27. Era sobre os 2.300 dias. E depois o anjo retornou a Daniel e disse: vim para dar a você inteligência e discernimento. Isso está em Daniel 9:22, Daniel 9:23, 25-27, em referência à compreensão dos 2.300 dias. Sabemos disso porque depois de pedir a Daniel que prestasse atenção à mensagem e entendesse a visão, Daniel 9:23, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, conforme está em Daniel 9:24. A palavra traduzida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas são 490 anos, porque 70 semanas são 70 vezes 7, vai dar 490 dias, anos. Elas deviam ser cortadas, mas de quê? Da visão dos 2.300 dias. Então, obviamente, a única parte de Daniel 8 que Daniel não havia entendido e que o anjo tinha vindo explicar. Então, visto que o ponto de partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém, que está em Daniel 9:25, Miller sabia que, se tivesse essa data, poderia dar início a 70 semanas e entender a profecia dos 2.300 dias. Então, Miller ele foi meticuloso, ele se debruçou na palavra de Deus para entender essa profecia e descobrir os eventos, a proximidade dos eventos sobre a vinda de Jesus. Então, Deus abençoou ele e ele descobriu porque essas profecias que estão na Bíblia, elas estão reveladas, né? Elas não são um fim em si mesmas, elas estão reveladas para que nós cresçamos nos tempos que nós estamos vivendo e nós pudéssemos nos preparar para compreender na história, ela se cumpre na história. Então, que Deus te ilumine. Não é uma leitura que muitos gostam de ler, mas é uma leitura necessária se nós queremos ser abençoados por ela, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e tenhamos um feliz dia na presença do Senhor. Amém.